A quarta tarefa: enfrentar a bruxa selvagem. Nesta parte da história, a Vasilissa encontra-se frente a frente com a bruxa selvagem. As tarefas deste encontro são as seguintes: ser capaz de aguentar o olhar da terrível deusa selvagem sem vacilar, ou seja, ser capaz de enfrentar o ímago da mãe feroz, o encontro com a Baba Yaga, familiarizar-se com o arcano, o estranho, a alteridade do selvagem, viver por algum tempo na casa da Baba Yaga, introduzir alguns dos valores dela nas nossas vidas, tornando-nos, portanto, de certa forma, um pouco estranhas, comer a comida dela, aprender a enfrentar um poder intenso nos outros e, subsequentemente, em nós próprias. Deixar que morra um pouco mais a criança frágil e doce demais. A Baba Yaga vive numa casa que assenta em patas de galinha. Ela gira e roda sempre que o deseja. Nos sonhos, o símbolo da casa indica a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Ironicamente, fosse esta história um sonho compensatório, a estranha casa significaria que a pessoa, nesse caso a Vasilissa, é demasiado moderada, vulgar e precisa de rodar e rodopiar de modo a descobrir o que se sente a dançar de vez em quando, como uma galinha louca. Percebe-se então que a casa da Baba Yaga pertence ao mundo instintivo e que a Vasilissa precisa de aumentar este elemento na sua personalidade. Esta casa assenta em patas de galinha, anda de um lado para o outro. Chega mesmo a rodopiar num estilo de dança hip-hop. Esta casa está viva e esbanja entusiasmo e vida feliz. Estes atributos são os principais atributos da psique arquetípica da mulher selvagem. Uma força de vida alegre e selvagem, onde as casas dançam, onde os objetos inanimados, como por exemplo almofarizes, voam como pássaros, onde a velha mulher faz magia, onde nada é o que parece, ainda que, em grande parte, seja tudo muito melhor do que parecia à primeira vista. A Vasilissa começou com aquilo a que poderíamos chamar de personalidade banal, sem altos nem baixos. É exatamente esta normalidade excessiva que por vezes se vai arrastando para dentro de nós até que tenhamos uma vida rotineira, uma vida sem vida que não sonhamos para nós. Isto vai encorajar o abandono da intuição, o que, por sua vez, leva a uma falta de luz na psique. Nessa floresta, nessa altura, devemos fazer qualquer coisa. Temos de nos encaminhar para a floresta, enfrentar a mulher assustadora, pois se não o fizermos um dia ao caminharmos cabisbaixas rua abaixo, uma tampa de esgoto poderá deslizar-se e cabum! Poderemos ser agarradas por um ser inconsciente que nos arremessará como um trapo. Por brincadeira ou não, quase sempre não, ainda assim com um bom resultado. A dádiva da boneca intuitiva por parte da doce mãe original fica incompleta sem a atribuição das tarefas e provas por parte da velha selvagem. A Baba Yaga é a essência da psique integrada e instintiva. Sabemos isto com base no seu conhecimento de tudo o que se passou anteriormente. Ah, sim, eu conheço-te e a tua família, disse-lhe ela quando a Vasilissa chegou. Além disso, como nas suas outras encarnações, como Mãe dos Dias e Mãe Nix, Mãe Noite, uma deusa da vida, morte, vida, a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres do céu e da terra, dia, sol nascente e noite. Chama-lhes meu dia, minha noite. A Baba Yaga é assustador, pois representa simultaneamente o poder da aniquilação e o poder da força da vida. Olhá-la no rosto é como olhar a vagina dentata, olhos de sangue, o perfeito recém-nascido e as asas dos anjos, tudo de uma só vez. E a Vasilissa fica ali.
e aceita esta divindade, feita mãe selvagem, com a sua sabedoria, as suas verrugas, tudo. Uma das facetas mais apreciáveis da Yaga, retratada nesta história, é o facto de ela, embora ameaçadora, ser justa. Ela não magoa a Vassilisa desde que esta lhe conceda o seu respeito. O respeito frente a um grande poder é uma lição crucial. Uma mulher deve ser capaz de permanecer firme diante do poder, porque, em última análise, alguma parte desse poder virá a ser sua. A Vassilissa enfrenta a Baba Yaga sem servilismos, orgulho ou arrogância. Enfrenta-a sem fugir, sem se esconder. Ela apresenta-se com honestidade, exatamente como é. Muitas mulheres estão a recuperar dos seus complexos de boazinhas, queridas, ou seja, independentemente de como se sentem, independentemente do quão são atacadas, comportam-se com tanta doçura que chega praticamente a ser doentio. No entanto, embora todo dia possam ter sorrido amavelmente, quando a noite cai, rangem os dentes como os animais. No seu espírito, a Yaga está a bater-se pelo direito de expressão. Esta excessiva adaptação das mulheres a uma amabilidade extrema verifica-se quando elas estão desesperadamente receosas de serem privadas dos seus direitos ou de serem tomadas por dispensáveis. 2 dos sonhos mais pungentes que eu vi em toda a minha vida foram contados por uma jovem que claramente precisava de ser menos dócil. No primeiro sonho, ela herdava um álbum de fotografias, um álbum especial com fotos da mãe selvagem. Não cabia em si de contente, até que, na semana seguinte, sonhou que abria um álbum parecido, mas o que lá estava era uma velha horrenda a olhar para ela. A bruxa tinha os dentes cobertos de musgo e pelo queixo escorria-lhe até um sumo preto de betel. O sonho desta jovem é típico em mulheres que estão a recuperar da sua excessiva doçura. O primeiro sonho está relacionado com uma das facetas da natureza selvagem. Tudo o que é bom, generoso, é tudo o que está certo no seu mundo. Mas quando lhe aparece a mulher de dentes cobertos de musgo, bom, aí, podemos pô-la de lado, esquecê-la. A resposta é não. O inconsciente, na sua forma notável de se apresentar, oferece à sonhadora um novo conceito de vida, que não passa propriamente por sorrisos abertos de mulheres com uma simpatia exagerada. Confrontarmos-nos com este poder selvagem e criativo leva-nos a aceder a uma míriade de facetas do feminino recôndito. Estas facetas pertencem-nos congenitamente e nós devemos escolher a que mais nos convier em função do momento. Neste drama da iniciação, a Baba Yaga é a natureza instintiva disfarçada de bruxa. Tal como a palavra selvagem, a palavra bruxa tem-nos chegado com sentido pejorativo, mas noutros tempos era uma denominação dada a curandeiras, tanto jovens quanto idosas. Era assim antes das culturas monoteístas terem suplantado as antigas culturas panteísticas, que tomavam Deus como um conjunto de múltiplas imagens religiosas do universo e de todos os seus fenómenos. Mas, apesar de tudo, ogres, bruxas, natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos integrantes que a cultura considera apavorantes nas psiques femininas são, finalmente, elementos abençoados que as mulheres muitas vezes precisam de recuperar e trazer à superfície. Grande parte da literatura sobre o tema do poder das mulheres relata que os homens têm medo do poder feminino. Tenho sempre vontade de exclamar: Mãe de Deus! Há tantas mulheres, elas próprias com medo do poder feminino. Porque as velhas singularidades e forças femininas são imensas e elas são formidáveis. É compreensível que a primeira vez que fiquem frente a frente com os velhos poderes selvagens, tanto homens como mulheres os olhem com inquietude e lhes virem as costas. Tudo o que conseguimos ver deles são pontas de patas em voo e caudas assustadas em fuga. Se queremos que,
alguma vez os homens venham a aprender a suportar um tal poder, então, sem dúvida, também as mulheres têm que aprender a fazê-lo. Se alguma vez quisermos que os homens venham a compreender as mulheres, então as mulheres terão de ensinar-lhes as configurações do feminino selvagem. Com este objetivo, a função que leva à criação de sonhos da psique conduz Iaga e as suas tropas aos quartos de dormir das mulheres durante o sono à noite. Com um bocado de sorte, a Iaga deixará as suas grandes e largas pegadas marcadas no tapete que ladeiam a cama. Ela voltará para perscrustrar aquelas que não a conhecem. E se estivermos atrasadas na nossa iniciação, ela perguntará por que não a fomos visitar e verá ela mesmo visitar-nos à noite em sonhos. Uma mulher que me consultou sonhava com mulheres felizes vestidas com longas camisas de noite esfarrapadas a comer coisas que não constavam dos menus dos restaurantes. Uma outra sonhava com uma mulher idosa, sobre a forma de banheira antiga com pés em forma de garra, a qual chocalhava os seus tubos, ameaçando rebentá-los, se a sonhadora não abrisse um buraco na parede para que ela pudesse ver. Uma terceira mulher sonhava que era uma de 3 velhas mulheres cegas, que perdia constantemente a carta de condução, e estando sempre a abandonar o grupo para procurá-la. De certa forma, poder-se-ia dizer que tinha dificuldade em continuar a identificar-se com as 3 parcas, os poderes que guiam a vida e a morte na psique. Contudo, com o tempo, ela aprendeu a suportar, a ficar perto daquilo que anteriormente temia, a sua própria natureza selvagem. Todas estas criaturas que aparecem nos sonhos fazem lembrar à mulher sonhadora o seu eu elementar, o eu da Iaga, o poder intenso e enigmático da mãe da vida, morte, vida. E sim, estamos a dizer que ser iagaísta é bom e que devemos ser capazes de aguentar. Ser forte não significa fazer músculos e flexões. Significa enfrentar a sua própria luminosidade sem fugir, vivendo ativamente com a natureza selvagem no nosso próprio caminho. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de preservar aquilo que sabemos. Significa ser capaz de se levantar e viver. A 5ª tarefa: servir o não racional. Nesta parte da história, a Vassilissa pediu lume à Baba Yaga e ela acedeu em dar-lhe, mas só se, em troca, ela lhe fizesse algumas tarefas domésticas. As tarefas psíquicas deste tempo de aprendizagem são as seguintes: ficar com a bruxa, aclimatar-se aos grandes poderes selvagens da psique, reconhecer o poder dela e o seu próprio e o poder das purificações, deixar tudo imaculado, arrumado, alimentado, criar energias e ideias, lavar as roupas da Iaga, cozinhar para ela, limpar a casa e separar os elementos. Não há tanto tempo assim, as mulheres viam-se profundamente envolvidas nos ritmos da vida e da morte. Inalavam o odor acre de ferro, do sangue fresco do parto. Também lavavam os frios corpos dos defuntos. A psique das mulheres modernas, especialmente das que vivem em sociedades industrializadas e tecnológicas, está muitas vezes privada dessas experiências interativas e de proximidade abençoadas e básicas. Mas há uma forma das principiantes participarem nas questões melindrosas dos ciclos da vida e da morte. A Baba Yaga, a mãe selvagem, é a mestre a quem podemos recorrer nestas matérias. Ela ensina a arrumar a casa da alma. Ela incuta uma ordem alternativa ao ego, no qual podem acontecer coisas mágicas, onde pode haver alegria, onde o apetite está intacto, as coisas são realizadas com gosto. A Baba Yaga é um modelo da fidelidade ao eu. Ela ensina tanto a morte como a renovação. Na história, ela ensina a Vassilissa como cuidar da casa psíquica do feminino selvagem.
Lavar as roupas da Baba Yaga corresponde a um símbolo fabuloso. Em países mais antigos, coisa que acontece ainda nos nossos dias, para lavar a roupa a pessoa descia ao rio e aí fazia abluções ritualistas, como sempre foram feitas desde o início dos tempos, de modo a renovar a roupa. Este é um símbolo excelente para uma limpeza e purificação de todo o comportamento da psique. Na mitologia, o tecido é obra das mães da vida, morte, vida. Por exemplo, no Velho Mundo temos as três parcas, Cloto, Lachesis e Atropos. No Mundo Novo temos Nigeli Azza, a mulher-aranha, que concedeu o dom de tecer aos Diné, povo navarro, as mães da vida, morte, vida, que concedem às mulheres a sensibilidade necessária para saberem o que deve morrer e o que deve viver, o que tem de ser cardado e o que deve ser aproveitado para tecer. Na história, a Baba Yaga encarrega a Vassilissa de lavar a roupa para reavivar os tecidos, os padrões conhecidos pela deusa da vida, morte, vida, para trazê-los para a luz do dia, para o nível consciente, manuseá-los, lavá-los, renová-los. Lavar qualquer coisa é um ritual de purificação intemporal. Significa não só purificar, mas também, como o batismo do latim batismos, embeber, impregnar com mistério e número espiritual. Na história, a lavagem é a primeira tarefa. Significa tornar a esticar aquilo que ficou frouxo com o uso. As roupas são como nós. Vamos-nos desgastando sucessivamente até um ponto em que as nossas ideias e os nossos valores ficam enfraquecidos com o passar do tempo. A renovação, a revivificação acontece na água, na redescoberta daquilo que realmente consideramos verdadeiro, daquilo que realmente consideramos sagrado. No simbolismo arquétipico, as roupas representam a persona, a primeira impressão que o público tem de nós. A persona é um tipo de camuflagem que permite aos outros saberem apenas aquilo que nós queremos que saibam sobre nós e nada mais. Mas há um significado mais antigo para a persona, um significado presente em todos os rituais mesoamericanos, bem conhecido das cantadoras, cuentistas e curandeiras, as que curam. A persona não é apenas uma máscara, atrás da qual nos podemos esconder, mas mais uma presença que eclipsa a personalidade mundana. Neste sentido, a persona, ou máscara, é um sinal de nível hierárquico, virtude, caráter e autoridade. É o significado exterior, a manifestação exterior de domínio. Aprecio de sobremaneira esta tarefa de iniciação que exige que a mulher limpe a persona, a roupagem da autoridade da grande Yaga da floresta. Lavando as roupas da Yaga, a jovem iniciada verá como estão cozidas as costuras da persona, que padrões seguem os vestidos. Em breve, ela própria terá alguma quantidade destas personas para colocar no seu quarto de vestir, entre outras que ela moldou no decorrer da sua vida. É fácil de imaginar que os símbolos de poder e autoridade da Yaga, as suas roupas, sejam psicologicamente moldados à sua semelhança, fortes e resistentes. Lavar a sua roupa é uma metáfora através da qual aprendemos a testemunhar, examinar e assumir esta combinação de qualidades. Aprendemos a ordenar, consertar e renovar a psique instintiva através de uma puricatio, a lavagem das fibras do ser. A tarefa seguinte da Vassilissa é varrer o casebre e o pátio. Nos contos populares da Europa de Leste, as vassouras são muitas vezes feitas de galhos de árvores ou arbustos e por vezes de raízes de plantas duras.
O trabalho da vassiliça consiste em fazer passar esse objeto feito de madeira vegetal pelo chão e pelo pátio para os limpar de detritos. Uma mulher inteligente mantém o seu ambiente psíquico organizado. Ela consegue-o mantendo uma cabeça limpa, arranjando um local desimpedido para o seu trabalho e esforçando-se por levar a bom termo as suas ideias e projetos. Para completar esta tarefa, muitas mulheres precisarão de um horizonte temporal para contemplação, de um espaço para viver que lhes pertença indubitavelmente, com papel, canetas, quadros, ferramentas, conversas, tempo, liberdades apenas para essa tarefa. Muitas delas vão buscar esse tempo especial a esse local de trabalho, à psicanálise, à contemplação, à meditação, à aceitação da solidão e a outras experiências de descida e transformação. Cada mulher tem as suas preferências específicas, segue o seu próprio caminho. Se esta tarefa pode ser feita no casebre da Baba Yaga, tanto melhor. Mas mesmo perto do casebre é melhor do que longe. Em qualquer caso, a vida selvagem de uma pessoa deve ser arrumada com regularidade. Não basta prestar-lhe atenção um ou outro dia por ano. Mas como é o casebre da Baba Yaga que a vassiliça varre, como é o pato da Baba Yaga, estamos também a referir-nos a manter claras e ordenadas ideias pouco comuns. Estas ideias incluem as que são pouco comuns, as místicas, as espirituais e as misteriosas. Varrer uma casa significa não só começar a valorizar a vida não superficial, mas também cuidar da sua organização. Por vezes, as mulheres ficam confundidas com o trabalho espiritual e descuidam a sua arquitetura, até ele ser retornado à floresta. Gradualmente, as estruturas da psique vão-se cobrindo de vegetação, até finalmente não passarem de ruínas arqueológicas escondidas no inconsciente da psique. Uma varredela cíclica e decisiva evitará que tal ocorra. Quando as mulheres limpam o espaço, a natureza selvagem desenvolve-se melhor. Para cozinhar para a Baba Yaga, temos que perguntar literalmente como se alimenta a Baba Yaga da psique. O que se dá de alimento a uma deusa tão selvagem? Para começar, para cozinhar para a Yaga, há que acender o lume. Uma mulher tem de desejar arder de paixão, incendiar-se com palavras, com ideias, com desejos, seja pelo que for que ela ame verdadeiramente. Na verdade, é esta paixão que vai provocar o cozimento. E o que se cozinha são as ideias originais da essência de uma mulher. Para cozinhar para a Yaga, há que providenciar uma fogueira constante por debaixo da própria vida criativa. A maioria de nós fará melhor se detiver mais a observar a fogueira que impulsiona o nosso trabalho, se observar mais de perto o processo de cozedura para alimentar o eu selvagem. Muitas vezes afastamos-nos da panela, do fogão, esquecemos-nos de vigiar, de acrescentar material combustível, esquecemos-nos de atiçar o fogo. Pensamos erradamente que o fogo e o cozinhado são como aquelas exuberantes plantas de interior que podem ficar sem ser regadas uns 8 meses antes das provas coitadas tombarem secas. Nada disso, nada disso. O fogo resiste, mas exige vigilância, porque a sua chama apaga-se com grande facilidade. Há que alimentar a Yaga, deixá-la com fome, paga-se bem caro. Portanto, a confecção de coisas novas e absolutamente originais, a tomada de novas direções, a assunção de compromissos com a arte e o trabalho de alguém, são tudo coisas que alimentam continuamente o espírito selvagem. Estas mesmas coisas alimentam a velha-mãe selvagem e dão-nos sustento nas nossas psiques. Sem fogo, as nossas grandes ideias, os nossos grandes pensamentos, os nossos anseios e expectativas ficam crus e ficamos claramente insatisfeitas. Por outro lado, tudo o que fizermos com ardor, agradar-lhe-á e alimentar-nos-á. No desenvolvimento das mulheres,
Todos estes gestos relacionados com o serviço doméstico, cozinhar, lavar, varrer, quantificam qualquer coisa para lá de vulgar. Todas estas metáforas abrem caminhos para pensar, avaliar, alimentar, nutrir, fortalecer, limpar e organizar a vida espiritual. A Vassilissa é iniciada em todas estas coisas e a sua intuição ajuda a cumprir as suas tarefas. A natureza instintiva tem a capacidade de avaliar coisas no imediato, ponderar instantaneamente, eliminar o que assombra uma ideia, identificar a essência da coisa, inflamá-la com vitalidade, preparar as ideias em bruto, fazer a comida da psique. A Vassilissa, através da boneca da intuição, está a aprender a triar, a compreender, a organizar, a clarificar e a limpar o meio ambiente da psique. Vai ainda aprender com a mãe selvagem, que necessita de muito alimento para conseguir levar a bom termo o seu trabalho. A Baba Yaga não pode ser posta à dieta de folhas de alface e café. Se quiser estar perto dela, há que compreender que ela tem apetência por certas coisas. Se deseja criar um relacionamento com o feminino antigo, há que cozinhar muito. Através destas tarefas, a Baba Yaga ensina e a Vassilissa aprende a não recuar do grande, do poderoso, do cíclico, do imprevisto, do inesperado, do vasto e do imenso, que assim é a escala da natureza, do bizarro, do estranho, do extraordinário. Os ciclos femininos, de acordo com as tarefas da Vassilissa, são os seguintes: purificar o pensamento e renovar regularmente os valores, limpar a psique de trivialidades, varrer o eu, limpar com regularidade o pensamento e os estados emocionais, providenciar um fogo consistente que apoie a vida criativa e cozinhar ideias de forma sistemática significa, essencialmente, preparar com originalidade a vida sem precedentes, de modo a alimentar a relação entre si mesma e a natureza selvagem. A Vassilissa, por via do tempo que passa com a Yaga, acabará por integrar formas de conduta e o estilo da Yaga. Assim se passa connosco. É nossa tarefa, dentro das nossas próprias limitações humanas, adaptar-nos, tomando-a como exemplo. E é isso que aprendemos a fazer, ainda que, de vez em quando, nos assustemos, porque no território da Baba Yaga há coisas a voar à noite e que despertam de novo ao raiar da aurora, todas elas intimadas ou convidadas pela natureza instintiva selvagem. Há os ossos dos mortos que ainda falam, e há ventos, destinos e sóis, lua e céu, todos a viverem dentro do seu enorme baú. Mas ela mantém a ordem. O dia vem a seguir à noite. As estações do ano sucedem-se ordenadamente. A Baba Yaga não faz nada ao acaso. Faz tudo de modo organizado. Na história, a Yaga percebe que a Vassilissa termina todas as tarefas que lhe foram confiadas e fica satisfeita, mas também um pouco desapontada por não poder ralhar com a rapariga. Por isso, e para se certificar que ela não toma nada por garantido, a Baba Yaga diz-lhe: o facto de teres conseguido fazer o que te ordenei uma vez, não quer dizer que consigas repeti-lo. Portanto, aqui está mais um dia de tarefas a cumprir. Vamos ver como te sais, minha queridinha. Caso contrário... E mais uma vez, e graças à capacidade da orientação intuitiva, a Vassilissa termina as tarefas e a Baba Yaga concede-lhe relutantemente uma aprovação mal-humorada. O tipo de anuência habitual por parte das pessoas idosas que já viveram muito e já viram muitas coisas que prefeririam até nem ter visto, ainda que se orgulhem de ter passado por elas. A sexta tarefa: separar isto daquilo. Nesta parte da história, a Baba Yaga ordena à Vassilissa duas tarefas muito exigentes. As tarefas psíquicas de uma mulher são as seguintes: aprender a fazer uma discriminação minuciosa, a separar
uma coisa da outra com um discernimento apuradíssimo. Aprender a fazer de julgamentos rigorosos, separar o milho bolorento do milho são e separar as sementes da papoila de um monte de lixo. Observar o poder do inconsciente, ver como funciona mesmo quando o ego não está consciente. Os pares de mãos que aparecem no ar. Um maior conhecimento da vida, o milho, e da morte, sementes de papoila. À Vassilissa, pede-se que separe 4 tipos de coisas: milho bolorento do milho são e sementes de papoila do meio de esterco. A boneca intuitiva realiza esta tarefa de separação de coisas das outras. Por vezes, este processo de separação ocorre a um nível tão profundo que mal temos consciência dele, pelo menos até que um dia... Bem, a separação a que se alude na história é do tipo da que acontece quando nos vemos ante dilemas ou situações sem que tenhamos nada que nos ajude a resolvê-los. Às vezes, é melhor pô-los de lado e voltar mais tarde. Pode ser que, nessa altura, haja uma boa resposta à nossa espera, onde antes havia apenas um vazio. Ou vai dormir e vê com o que sonhas. Quem sabe a mulher dos 2 milhões de anos de idade te venha visitar, vinda da Terra da Noite. Talvez ela traga a solução ou nos mostre que a resposta está mesmo à nossa frente, debaixo da cama, num bolso, num livro, quem sabe, atrás da orelha. É um fenómeno bem perceptível o facto de, com a prática, uma pergunta feita à noite suscitar uma resposta adequada ao acordar. Há qualquer coisa na psique, alguma coisa de boneca intuitiva, alguma coisa abaixo ou acima do inconsciente coletivo que separa os materiais enquanto dormimos e sonhamos. A confiança neste atributo faz também parte da natureza selvagem. Simbolicamente, o milho bolorento tem uma dupla interpretação. Enquanto bebida alcoólica, o milho fermentado por ação de bolores pode ser usado tanto como inebriante como medicamento. Há um tipo de fungo a que se dá o nome de carvão do milho, um fungo felpudo e preto, que se encontra frequentemente no milho bolorento e que tem fama de ser alucinogéneo. Vários estudiosos teorizaram sobre a hipótese de se terem usado alucinogénios produzidos a partir do trigo, da cevada, das papoilas ou do milho nos rituais gregos às deusas eleusinas. Igualmente, a separação do milho que a Iaga pediu à Vassilissa para fazer pode estar também relacionada com a recolha de agentes medicamentosos por parte das curandeiras, as velhas mulheres curandeiras que ainda hoje em dia se podem encontrar por toda a América do Norte, Central e do Sul. Vemos também os antigos remédios e tratamentos das curandeiras nas sementes de papoila, que é um suporífico e barbitúrico, bem como no esterco que se usou desde tempos remotos e ainda se usará em empelastros e cataplasmas, em banhos e até para ingestão oral sob certas circunstâncias. Trata-se de uma das mais belas passagens da história. O milho fresco, o milho bolorento, as sementes de papoila e o esterco são tudo vestígios de uma farmácia antiga curativa. Estas substâncias utilizam-se como bálsamos, pomadas, infusões e cataplasmas para manter outros medicamentos no corpo. Metaforicamente, são igualmente remédios para a mente. Alguns alimentam, outros fazem descansar, outros provocam indolência e outros ainda são estimulantes. São facetas dos ciclos vida, morte, vida. A Baba Yaga não pediu apenas à Vassilissa que separasse isto daquilo, que determinasse a diferença entre coisas similares. Pediu igualmente que fizesse a distinção entre um medicamento e outro. Tal como os sonhos, que podem ser interpretados a nível objetivo, sem que percam a realidade subjetiva,
Estes componentes alimentares, medicamentosos, estão também carregados de significado simbólico para nós. Tal como aconteceu com a Vassilissa, temos de separar os nossos agentes curativos, psíquicos, separar vezes sem conta, para compreender que o alimento para a psique é também remédio para a psique. E para extrair a verdade, a essência destes componentes para o nosso próprio sustento, todos estes elementos e tarefas deram à Vassilissa ensinamentos sobre a natureza da vida, morte, vida. O dar e receber quando se cuida da natureza selvagem. Às vezes, para aproximar um pouco mais uma mulher desta natureza, peço-lhe que cuide de um jardim. Seja um jardim psíquico ou um jardim com lama, sujidade, plantas e todas as coisas que estão perto. Todas as coisas que ajudam e atacam. Deixemos que este jardim represente a psique selvagem. O jardim é uma ligação concreta à vida e à morte. Pode até dizer-se que há uma religião do jardim, porque ele nos dá lições espirituais e psicológicas profundas. Seja o que for que aconteça a um jardim, pode acontecer também à alma e à psique. Excesso ou falta de água, pragas, calor, intempéries, inundações, invasões, milagres, deterioração, ressurgimento, benfeitorias, curas, florescimento, dádivas, beleza. Durante o tempo de vida do jardim, as mulheres mantêm um diário no qual registram os sinais de deterioração da vida e ressurgimento da vida. Cada registro vai servir para cozinhar uma sopa psíquica. No jardim, adquirimos a experiência no que toca a deixar que morram e vivam pensamentos, ideias, preferências, desejos, até amores. Plantamos, colhemos, enterramos, secamos as sementes, semeamos, regamos, cuidamos, colhemos. O jardim é uma prática de meditação. Meditamos o tempo de ver quando é o momento de qualquer coisa morrer. No jardim, pode ver-se chegar o momento tanto da fruição quanto da agonia. No jardim, movimentamo-nos a favor e não contra a inspiração e a expiração da imensa natureza selvagem. Através desta meditação, reconhecemos que o ciclo vida, morte, vida é algo natural. Ambas as naturezas, a que dá a vida e a que lida com a morte, esperam tornar-se amigas, amadas para sempre. E é neste processo que nos vamos assemelhando ao ciclo selvagem. Temos a capacidade de infundir energia e fortalecer a vida, afastando-nos do caminho, o que morre.